Olá, meus caros, eu sou Alexandre e você é bem-vindo aqui. Porque eu quero falar hoje sobre o escândalo do INSS e o que ele tem a ver com a Bíblia. Porque ontem, lendo eu a Bíblia, cheguei no capítulo 10 de Isaías e li o seguinte: Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhes resta fazer a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Bom, o contexto aqui, Isaías estava profetizando contra Israel por causa de leis que estavam sendo feitas, que estavam se sobrepondo à lei de Deus e que não deveria se sobrepor, visando oprimir os escravos, visando oprimir os órfãos, as viúvas, os necessitados, os pobres. Pessoas com as quais Deus se identifica e Deus já havia ordenado ao seu povo para cuidar dessas pessoas, para ajudar essas pessoas. E, como se não bastasse esse mandamento, Israel acabou fazendo leis mais injustas e oprimindo esse povo que Deus mandou eles cuidarem. A gente vê em Êxodo, capítulo 22, versículo 21, diz assim: Não maltrate o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada, e as suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Também em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11 em diante, diz: Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que, livremente, abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Ou seja, isso foi o que Deus estabeleceu na sua lei. O que Israel devia fazer é cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Mas, como mais um exemplo do que houve no Jardim do Éden, a despeito da lei de Deus, o homem acaba colocando a sua legislação acima da lei de Deus e oprimindo justamente aqueles com quem Deus mais se identifica, justamente aqueles que, se forem oprimidos, Deus se levanta em seu favor para os resgatar. Salmo 12, versículo 5, diz assim: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Deus se levanta para fazer justiça ao pobre e ao necessitado. E o que isso tem a ver com os dias de hoje? Tem a ver que, lá em 2019, o presidente Bolsonaro fez uma medida provisória, número 871, que tinha como objetivo combater e dificultar as fraudes e as irregularidades que já estavam acontecendo nas aposentadorias, nos benefícios do INSS. E logo depois, essa medida provisória foi para o Congresso, para a Câmara dos Deputados e para o Senado, e essa medida provisória foi amplamente alterada para que esses descontos
Essa roubalheira, enfim, do INSS, esses descontos indevidos, esses empréstimos indevidos, fossem permitidos. Parlamentares do centro-esquerda, do PT, PSB, PSDB, republicanos, PCdoB, né? Todos, PT, se eu não falei ainda, todos esses parlamentares acabaram alterando de tal forma a medida provisória que acabou mantendo certas brechas para que esses descontos, essa roubalheira pudesse continuar acontecendo. E Bolsonaro teve que sancionar essa lei, porque senão ela ia voltar para o Congresso e o Congresso ia derrubar o veto. E o que está acontecendo aqui nessa palavra? O povo legislando contra os órfãos, contra as viúvas, para oprimir ainda mais os pobres. Deus estava avisando por intermédio do profeta, eu vou pegar vocês, eu vou matar vocês à espada. Deus já tinha falado lá atrás, em Êxodo, em Deuteronômio, eu vou matar vocês à espada. E vou deixar sua mulher viúva, eu vou deixar o seu filho órfão. E é claro que a gente sabe a história, o povo não deu ouvido para Isaías, não deu ouvido para uma série de profetas que profetizaram e acabou sendo morto à espada, porque não se desviou da sua maldade, e aqui no texto em tela, era a maldade de oprimir cada vez mais aqueles que mais precisam de ajuda. E, no nosso caso, quem é aquele que mais precisa de ajuda? São os velhinhos, os dependentes de benefícios como o BPC, aposentados, que têm pessoas que têm algum problema de saúde, que não conseguem trabalhar, esses estão sendo afetados por legislações como essa aqui, que permitem o roubo, que permitem, não o roubo, né, mas que permitem as fraudes e as irregularidades por parte desses conveniados do INSS, essas entidades e esses sindicatos, roubarem cada vez mais. E a cifra já está na casa de 90 bilhões de reais. É muito dinheiro por muito tempo sendo tirado dos aposentados. Não só há esse esquema do INSS, esse escândalo do INSS, na reforma fiscal que a gente teve há pouco tempo atrás, também com o objetivo de se economizar dinheiro, né? O Estado economizar dinheiro, o arroxo caiu em cima de quem? Daqueles que tinham Bolsa Família, daqueles que tinham benefício de prestação continuada, o BPC. Pude conhecer mulheres que têm filhos com autismo, que foram privados do benefício e que tiveram os benefícios cada vez mais dificultados a pretexto de se economizar dinheiro. Ou seja, o Estado gastando dinheiro de forma indevida e apertando os mais necessitados para conseguir, entre aspas, economizar, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, o profeta fala assim, mas o que vocês vão fazer no dia do castigo? Esses homens, esses legisladores, o que vocês vão fazer no dia do castigo? A quem vocês vão pedir socorro? Porque o órfão, a viúva, o necessitado, tem a quem pedir socorro. A própria palavra que a gente leu, as palavras, os versículos que a gente leu, diz, se eles clamarem a mim, eu vou ouvir e eu vou partir para cima de vocês e vou matar vocês à espada. Essa é a resposta de Deus. Isso é o que a palavra de Deus diz a respeito daqueles que oprimem esses necessitados. A gente está vivendo isso hoje por parte dos nossos legisladores, dos nossos governantes. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27,
a gente lê que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então a gente vê que, por parte dos nossos governantes, seja do poder executivo, legislativo, seja do judiciário, não pende a atender os órfãos, as viúvas e os mais necessitados entre o povo. Eles pendem à corrupção e à contaminação do mundo, editando e produzindo leis que cada vez mais pesam sobre os necessitados. Nós, como povo de Deus, além de termos que estar ciente de todas essas coisas, a gente precisa dobrar o nosso joelho ao Senhor, pedindo que Ele faça justiça a esses necessitados. É o que a gente lê em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito, que é o que não está tendo com o povo brasileiro. Não está havendo respeito com o povo que tanto necessita. E por mais que o mundo hoje esteja de ponta cabeça, como a gente lê aqui mesmo em Isaías, no capítulo 5, versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Por mais que a gente vê hoje isso acontecendo em todas as esferas do governo e outras esferas da nossa vida também, os bandidos sendo inocentados e os inocentes sendo condenados, a gente vê condenações desproporcionais acontecendo, a gente deve dobrar o joelho e clamar ao Senhor para que faça justiça, para que o Senhor venha ao nosso socorro, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, do nosso país, e resplandeça sobre nós o seu rosto e nos dê uma vida quieta e sossegada com toda piedade e respeito, a fim de que possamos continuar nossa jornada servindo ao Senhor e os pobres e os necessitados tenham aquilo que eles tanto precisam. Esses pobres necessitados, esses aposentados, muitas vezes só têm esse recurso da aposentadoria e estão sendo tolhidos desse pouco dinheiro que têm. Nós devemos clamar ao Senhor para que o Senhor faça justiça. E o Senhor disse: eu vou me levantar e eu vou pelejar por eles. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, deixe os seus comentários sobre toda essa questão que está acontecendo aí, qual que é a sua visão, né? A gente pode comentar futuramente. E compartilhe o vídeo com todos que você conhece aí, para que nós possamos juntos orar pelo nosso país. Deus abençoe.